Olá, meninos e meninas, espero que esteja todo mundo bem em casa. Vamos lá para a nossa terceira aula de arte do 8º ano. Vamos continuar com a representação dos corpos na história da arte. Hoje vamos falar da imagem de Jesus e sua mãe, mais conhecido como Madonna. Por que a gente trata essas obras como Madonna? Porque Madonna é a tradução de mãe em italiano. E os grandes pintores das grandes Madonas foram italianos da época lá em torno de 1500. Por isso que a gente se refere a essas obras como Madonas. Essa matéria ela está contida no livro didático das páginas 55 a 57. A primeira imagem que a gente tem para analisar é a Madonna e a criança. Essa figura, olha como ela é simplificada. Ela é feita com poucas linhas. Só aparece rostos, mãos e pés. O menino não parece uma criança, ela parece um adulto em miniatura. Não há quase profundidade no quadro e nem nos corpos. Ela é uma imagem chapada, uma imagem mais parecida com bidimensional. O fundo ele é dourado e plano. Então, ele remete para a gente um lugar do divino, do espiritual, né? Muito mais do que da natureza, do que terreno, tá certo? Na segunda imagem, a Afrodite. A Afrodite, essa é uma escultura dos gregos, né, antiga. Ela é bem antes dessa primeira obra que a gente viu da Madonna. Olha como os gregos, eles usam o corpo nu como uma expressão máxima da beleza humana, né? Eles não têm o pudor do nu, essa vergonha que tem hoje em dia. Então, se a gente for traçar a linha do tempo, lá antigamente, né, quase que 10 mil anos antes, os gregos vieram com essa beleza natural, né, naturalista. Em 1200, 1300, essa Madonna e a criança que a gente viu, que ela é chapada, ela é reta, ela não tem volume, né? O que aparece pra gente na próxima Madonna, a Madonna Lita, de Leonardo da Vinci. Então, com o fim da Idade Média, no século XV, os europeus voltaram a olhar para a natureza, para a aparência real dos corpos, voltando lá a como eram vistos na antiga Grécia. E esse período deu início a muitas mudanças sociais e culturais, que foi chamado de Renascimento. Por que Renascimento? Como se estivesse renascendo aquelas características do grego, ela volta agora e renasce. Quais características? O naturalismo, né? Desenhar o que é natural, o que é mais perto do real. O volume, né? As obras elas passam a ter volume, passam a ter musculatura. O nu aparece novamente, né? Nesse padrão de religiosidade. Então, por isso que é chamado esse período de renascimento. Então, o Renascimento foi o período de muitas descobertas, invenções e transformações na Europa, que começaram principalmente na Itália, espalhando-se por outros lugares do mundo. Uma das principais características que marcou o Renascimento foi a ideia de que o ser humano era o centro da criação e o conhecimento deveria ser produzido a partir da razão humana, pela observação e experimentação da realidade. Lá na Idade Média, a produção do conhecimento era um privilégio de poucas pessoas, geralmente ligadas à igreja, porque os livros eles só existiam dentro dos conventos, dos mosteiros. Aqui no Renascimento, ele já volta com essa ideia de que o homem produz o conhecimento, o homem vai atrás desse conhecimento. Analisando a obra da Madonna Lite, a gente vê essa intenção naturalista de representar a naturalidade, a natureza, o real, né? Então, elas são arredondadas, as formas, elas possuem a aparência de tridimensionalidade, enquanto que aquela primeira figura não tem essa tridimensionalidade, ela é chapada, alongada. A Madonna Lite, que é do Renascimento, ela já tem essa postura arredondada, tá certo? Nota nos traços do rosto da figura de Maria, na obra de Da Vinci, as suas semelhanças com as esculturas gregas. Mesmo sendo diferentes na forma ou na pintura, em outras vezes são esculturas,
elas apresentam características em comum, a representação da tridimensionalidade, tá certo? Há uma preocupação de mostrar essas figuras com detalhes anatômicos, que as aproximam de figuras reais, de corpos de verdade. Assim como seria possível tocar nas esculturas, na pintura é como se as figuras pudessem sair da tela. Tamanha é a sua aparência de tridimensionalidade. Para isso acontecer, é usada a técnica de luz e sombra, para criar contraste. O que é a luz e sombra? É quando variações de luz ou cor diferenciam o que se vê. Fortes variações de contraste podem passar a ilusão de que as formas possuem profundidades diferentes. A tendência ao olhar uma imagem é de se perceber o que é mais claro, como se estivesse mais à frente, e o que é mais escuro, mais ao fundo. Então, na Madonna Lite, o emprego de luz e sombra nas figuras dá volume aos corpos, e o contraste forte com o fundo escuro as coloca em destaque, assim como as janelas. Então, é importante a gente perceber que ao longo da linha do tempo, né, de acontecimentos do mundo, é importante a gente ver que há diferenças em cada época, em cada local. Então, cada cultura, cada época, ela produziu obras diferentes, né? Ela produziu obras com características diferentes. Mas vamos voltar e falar das Madonas. Quem já viu as Tartarugas Ninja? Quem lembra o nome das Tartarugas Ninja? Pois é. Então, o nome das Tartarugas Ninjas é uma homenagem aos principais artistas do Renascimento da Itália: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello. Esses artistas pintaram muitas Madonas. E aqui eu vou trazer como exemplo algumas delas. Qual a tarefa de hoje? Vocês vão ler os textos que estão em PDF, anexados a esse vídeo. Vão ler os textos, analisar as imagens e vocês vão fazer uma releitura de uma Madonna. O que significa isso? Você vai desenhar uma mãe com seu filho. Qualquer posição, qualquer cenário, só que sempre usando como referência essas Madonas mostradas aqui para vocês. Depois você vai pintar com a técnica que você quiser. Lápis de cor, canetinha, guache ou outra técnica que você tem em mãos na sua casa. Então, portanto, preste atenção. A tarefa de hoje é um desenho colorido. Não se esqueça de utilizar todo o espaço do papel, não deixa nada em branco, utiliza todo o espaço, capricha no colorido. Faz um fundo. O que é o fundo? É o ambiente, um cenário, tá? Então, você vai fazer uma mãe com uma criança e um cenário. Depois de pronto, envie a foto para o seu professor de sala de aula. Bom trabalho para vocês!